Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marlon Dutra, Frequência Elevada. Aqui o nosso intuito é fazer com que você sempre tenha a sua frequência cada vez mais elevada. Sempre. Hoje nós vamos falar sobre medo. E aí, você tem medo de quê? Eu escrevi um livro sobre isso. É um livro bem curtinho, bem pequenininho, né, que tá aqui na descrição, por acaso. Quantas vezes você quer fazer algo que o medo simplesmente trava você de tal forma que você não consegue sair do lugar? Quantas vezes você quer... Um exemplo prático disso, quer ver? Eu tinha muito problema em restaurantes, até mesmo em refeitórios. Eu entrava no refeitório, via aquele monte de gente, mesmo conhecendo a maioria, ficava ali com medo, com receio. Pois é, medo do quê, né? Medo do que as pessoas estão pensando. Ao jeito que ele come, ao jeito que isso, ao jeito que aquilo. E tudo isso está na nossa cabeça, isso aí tudo estava na minha cabeça. Eu achava que era o centro das atenções. Que grande idiotice isso. Tá, Marlon, e por que você está falando isso? Estou falando isso porque o meu medo era tamanho que eu não conseguia me desvencilhar dessas coisas, não conseguia viver, não conseguia sorrir. E hoje eu escutei um professor Clóvis, vídeos muito bons deles. Eu escutei ele falando sobre happy hour, sobre... Ele dá aula de filosofia, então ele falando sobre como as pessoas esperam chegar o final de semana para viver, chegar o happy hour para poder viver, desejando que o tempo passe rápido. E ele fez ali uma analogia entre uma torta de morango e a felicidade. A torta de morango, quando você vai comer, você espera que tenha sabor de morango. Quando você morde, você quer sentir o gosto, o sabor do morango, o gosto do morango. E tem muitas tortas por aí que não tem o menor gosto de morango, não é verdade? Daí ele fez uma analogia com a vida, que a vida tem que ter gosto de felicidade. E muitas vezes não tem nenhum pingo de gosto de felicidade. Mas o que é essa tal felicidade? Ele falou uma coisa muito da hora. A felicidade é aquele instante em que você está vivendo algo que você não quer que aquilo acabe. E se você está vivendo esse algo agora, se tem algo que você está conseguindo viver e você não quer que esse momento acabe, esse é um instante de felicidade que você teve. Amplie isso para a sua vida. Faça a sua vida valer a pena. Não tenha medo do que os outros vão falar de você, do que os outros vão pensar. Eu descobri uma coisa. As pessoas já falam da gente. As pessoas já pensam nisso. As pessoas imaginam coisas. A gente imagina. Eu imagino coisas, eu penso coisas. Às vezes falo coisas. Falava muito mais. Quando eu descobri que eu tenho que cuidar da minha vida, eu parei com isso. Isso é besteira. Você deixa de viver a sua vida para ficar cuidando da vida dos outros. Não cuida nem da sua nem da dos outros. Olha que coisa. Então o medo, ele vai te fazer pensar bobeiras, ele vai te fazer bobeiras, ele vai te impedir de viver. Mas o que é o medo? O medo é um sentimento que você tem em reação a algo que coloca a sua vida em risco. Quando tem algo que coloca a sua vida em risco, vem o medo para te alertar daquela situação. E por que eu tinha medo de entrar no refeitório cheio de gente? Minha vida não estava em risco. O medo do julgamento. E como sanar esse medo? Como perder esse medo de julgamento, medo do que os outros vão pensar? Só tem um jeito. Se amando, se aceitando como você é. Ah, mas eu não gosto do jeito que eu sou. Aceite o que você tem agora e vá mudando isso. Você pode mudar sua mentalidade.
Imagina um computador, que é um computador foda pra caramba. O melhor computador que você possa imaginar aí. Você é esse computador. Agora imagine esse computador sendo usado apenas o mínimo dele. Abrindo sempre programas ali que nem mexe na capacidade do computador. Pois é isso que a gente está fazendo. É isso que você está fazendo com a sua vida. O medo está fazendo você ser esse computador foda pra caramba, mas usando programas limitados, programas que não vão te trazer nenhum benefício. Quer saber de uma coisa? Instala programas novos. Comece a usar os programas fodas que tem ali. Eu sei, o cérebro ele fica tentando bloquear a gente. Ele fica sabotando a gente. Então quando você vai lá e abre um programa da hora, um programa que vai te levar para frente, ele fala, não, isso é muito difícil de usar. Olha aí, você vai ter que fazer um curso para aprender a usar esse programa. E aí você vai, sei lá, jogar algo. E você passa ali horas e horas e horas e horas para aprender a jogar aquilo. E muitas vezes aquilo que você está aprendendo a jogar não vai te trazer nenhum tipo de benefício. Pelo contrário, ele está tirando benefícios de você. Mas tem um benefício que você pode utilizar disso. Se você conseguiu fazer um jogo, se você conseguiu aprender um jogo, que para alguns é difícil, você foi lá, dominou, aprendeu e fez aquilo lá com maestria, você pode aprender qualquer coisa. O teu cérebro sempre vai te sabotar, porque ele vai achar difícil. E porque ele sabe que no momento em que você transpassar essa dificuldade, você deixa de ser um medíocre e vai ser foda. Você deixa de ser um medíocre e vai ser o cara top, a mulher top. Vai ser aqueles que todo mundo vai olhar e falar, poxa, eu não sabia que você era assim. Da hora, né? Pois é. É da hora pra caramba isso. Tudo tem um preço. E a gente tem medo do preço que vai pagar. Só que olha a ironia. A gente tem medo de pagar um preço tendo um sucesso. Sucesso, não estou dizendo sucesso financeiro, estou dizendo sucesso em tudo que você vai fazer. Se você vai fazer um bolo, o sucesso é esse bolo sair bem feito, esse bolo sair gostoso. Sabe aquele bolo da hora, mesmo gostoso? Eu sei, tem que parar com algumas gírias. Poxa vida, meu cérebro ali está falando muita gíria. Foda-se. O sucesso é quando você atinge a maestria ou apenas faz algo bem feito. Isso é o sucesso. É tão simples que a gente coloca isso num pedestal tão grande que a gente não consegue alcançar. A gente cria dificuldades demais para as coisas. E eu estava pensando aqui como que a gente pode vencer os medos. Os medos vêm pelos hábitos. A gente cria vários hábitos. Nós somos seres de hábitos. Tire os nossos hábitos e a gente não sabe fazer absolutamente nada. Imagina dirigir. Você vai lá, aprende a dirigir, você começa a usar os pedais, acelerar, a embreagem, você começa a criar essa rotina, mudar de marcha, virar, você começa a entender a distância que você tem que frear para poder parar do carro da frente, você sabe o quanto você tem que acelerar para o carro de trás que está vindo, enfim, é um monte de coisas ali só dirigindo isso, hein? Um monte de coisas que você vai criando rotinas que você nem imaginava como que era, como que seria. E o que te ajuda a fazer tudo isso? São os hábitos que você cria dirigindo. Agora imagina tirar esses hábitos, tirar esses vícios, tirar essas rotinas. Você vai entrar no carro e agora? O que eu faço? Perdeu o hábito. Você perdeu aquilo. Você não... Imagine viver sem hábitos. Eu não consigo nem encontrar palavras para poder definir isso. Somos seres de hábitos. Então você quer mudar algo? Mude os hábitos. Tem medo de algo? Conheça aquilo que você tem medo. E mude o hábito que te leva sempre naquele medo. É tão simples e tão complexo. Mas eu estou aqui para te ajudar nisso. Lembra aquele cara que tinha medo? Que eu falei aqui no começo que tinha medo de entrar no refeitório? Agora eu não estou nem aí. Entro, como do jeito que eu quiser comer.
Claro, também não vamos também exagerar, né, gente? Poxa vida, aí fica ruim até para nós, né? Mas os medos que a gente tem impedem a gente de chegar nos melhores lugares que a gente quer. E esses medos têm solução, todos eles têm solução. O medo é apenas uma trava que foi colocado em nós para que não alcancemos aquilo que a gente quer. Eu estava lendo um livro que chama Mais Esperto que o Diabo, por acaso está aqui, ó. Esse livro, Mais Esperto que o Diabo. Nesse livro aqui, o Napoleão Hill simula como se ele tivesse entrevistado o diabo. E aí ele pergunta: qual é a maior arma que você tem contra os seres humanos? O medo. Quando a gente coloca, ele fala, quando eu coloco medo nas pessoas, eu alieno elas daquilo que elas são, daquilo que elas podem ser. E isso faz com que elas não alcancem seus objetivos. Enche as pessoas de bloqueios e aquilo que a pessoa devia estar fazendo para ser a melhor pessoa em si mesma e fazer o melhor pelos outros, ela não faz, porque o medo impede ela. Aí por onde você coloca todos esses medos? Televisão, redes sociais, filmes, séries, jogos. Ah, Marlon, mas quer dizer que eu não posso fazer nada disso? Pode, claro que você pode. Você é livre. Esse é o primeiro medo que a gente tem, da liberdade. A liberdade tem um preço. Todo mundo fala, eu quero ser livre. Mas a hora que descobre o preço da liberdade, a pessoa respira, pensa bem, fala, será que eu quero isso mesmo? Que a liberdade tem um preço, e é alto. Porém, quando você pagar esse preço, acabou, ninguém mais te segura. Então, como que você pode assistir TV e ser livre? Você pode fazer isso, você tem que descobrir o meio termo. Você tem que descobrir uma forma de não se alienar e ter a sua liberdade. Um exemplo das pessoas que amam assistir TV, mas são livres nisso. Aqueles youtubers que fazem vídeos falando dos filmes, falando das séries, falando até mesmo de reportagens. Eles descobriram uma forma de fazer o que gosta e ainda assim ter a liberdade de fazer o que querem. E trazendo para os outros conteúdos que podem ou não mudar a vida dela, depende. Cada um precisa de uma coisa. O que eu estou falando aqui não serve para todo mundo, eu já entendi isso. Eu tinha medo de ligar essa câmera e falar, porque eu falava, fulano não vai gostar, ciclano talvez não vai gostar. Paciência, não é para todo mundo, eu já entendi. Jesus veio aqui, não foi para todo mundo. A maioria, acredito eu, na época, não gostava dele, não queria saber do que ele falava. Ainda hoje, muita gente não quer saber do que ele falava. Então por que eu vou me importar de falar alguma coisa agora, sabendo que não é para todo mundo? Todos nós somos feitos por frequência. Temos frequências vocais, frequências de pensamento, frequências de entendimento. Tudo é frequência nessa vida. Ah, lá vem o Marlon falar de frequência. Sim, porque tudo é frequência. E para quem que vai ser essa mensagem? Para quem entendeu que tudo é frequência. Para quem entendeu que o medo está fazendo mal para ela. Aquelas que acham que estão seguras dentro do medo, ainda não é para ela essa mensagem. Talvez ela vai escutar e vai falar, quem é esse idiota falando aí? O que esse cara está falando? O que ele entende de medo? Ele é algum psicólogo, alguma coisa assim? Não. É só um cara que viveu a vida inteira com medo e agora resolveu não viver mais o medo. Resolveu dar as costas pro medo e viver a vida do jeito que quiser. Esse sou eu. Prazer, Marlon Dutra. E se você se identificou com alguma coisa desse vídeo, clica aqui no link, se inscreve no canal, segue aqui no Instagram, que eu vou colocar nos dois, tanto no YouTube como no Instagram. Então se inscreve no canal, segue aqui no Instagram, curte, compartilha, comenta o que você achou. Marlon, eu gostei. Marlon, eu não gostei. Tanto faz. Seja você a pessoa que quer mudar o mundo ou não, mas seja você mesmo. Não se importe
com o que os outros vão pensar do que você vai fazer. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de ensinar para meus filhos e de falar. Você pode fazer o que quiser, o que você quiser, desde que não ultrapasse o limite dos outros. Ou seja, tem gente que quer fazer qualquer coisa, mesmo atropelando, ultrapassando o limite das outras pessoas. O seu direito, na minha concepção, o direito que eu tenho, o direito que você tem, ele acaba quando começa o direito do outro. Então, se você acha que você tem direito de fazer algo, não tem problema nenhum, faça, desde que isso não atrapalhe as outras pessoas. É assim que eu penso, esse princípio eu levo comigo e é assim que eu vivo. Olha só que interessante, eu tinha medo de postar vídeos porque eu achava que poderia ser intrusivo na vida dos outros. Só que eu entendi uma coisa. Se a pessoa não quer ver esse vídeo, é só fechar. É só ir para outro vídeo. Então eu posso falar o que eu quiser aqui, desde que não ultrapasse esses limites que eu acabei de falar. Não é mesmo? Então existem leis para isso. Então quando a gente ultrapassa os limites da lei, a gente comete esse negócio de ultrapassar o limite das outras pessoas. Mas eu não quero entrar nesse meio aqui não. Esse assunto era falar sobre medo. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Clique aí, fala aí o que você achou, comente, se inscreva no canal, compartilhe com quem você acha que faça sentido esse vídeo. Faça um excepcional dia, uma excepcional semana, um excepcional mês. E te espero aqui no próximo vídeo. Até a próxima.